O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar a memória de São Martinho I, Papa e Mártir. É sempre uma alegria, meus irmãos, celebrar um mártir, porque ele amou e amou muito. O que é um mártir? É alguém que amou de tal maneira a Jesus, amou de tal maneira a verdade, que estava disposto a sofrer pela verdade. Muitos dizem estar dispostos a seguir a verdade, mas quando o preço desse seguimento se lhes apresenta alto demais, abandonam a verdade. Mas quando nós nos deparamos com um mártir, nós vemos que foi alguém que se dispôs a seguir Cristo, se dispôs a seguir a verdade e a pagar o preço necessário para seguir esta mesma verdade. É alguém que amou tanto Cristo, que foi configurado a Cristo e a Cristo crucificado, para na glória ser configurado a Cristo glorioso. Pois bem, então estamos celebrando São Martinho I, Papa e Mártir. E quem foi São Martinho? São Martinho, ele era um diácono do clero romano e foi eleito Papa após a morte do Papa Teodoro em 649. O Papa Teodoro morreu, Martinho, o diácono, foi eleito Papa. E a igreja, naquele período, isto é, em meados do século VII, 649, a igreja vivia um período em que os detentores do poder, em que o poder civil achava que podia interferir na igreja e na sua doutrina. O Papa Martinho foi elevado ao trono de Pedro num período em que o poder secular, o poder humano, o poder civil achava que podia dizer aos cristãos, aos católicos, em que eles poderiam crer, como eles deveriam crer, como deveria ser o seu credo. Eu não sei se vocês percebem, mas nós estamos num período semelhante. Isto é, em que o poder civil, em que os poderosos do mundo acham que podem, e às vezes, infelizmente, com a anuência, com a inatividade dos
responsáveis pela doutrina, então às vezes com a complacência destes, os grandes do mundo querem modificar a doutrina. Vocês já ouviram aí de tantas pessoas falando, por exemplo, que a Bíblia tem que ser reescrita, porque existem coisas, ensinamentos na Sagrada Escritura que não se adequam mais ao pensamento do homem atual. Quantas vezes vocês já devem ter ouvido algo semelhante mas o ensinamento da igreja tem que mudar, gente. Não dá mais para continuar ensinando isso. Hoje em dia ninguém vive mais isso. Então é esta tentativa de mudar a igreja, de interferir na igreja, de mudar a doutrina da igreja para dizer como nós devemos crer. E neste período, o imperador Constante II, ele era favorável, até promulgou um documento, Typos, em que ele promovia a heresia monotelita. Monotelismo era uma heresia vinda do monofisismo, que dizia, o monofisismo dizia que Jesus Cristo tinha apenas uma natureza, a divina. No máximo, a humana foi cooptada, foi absorvida pela natureza divina. Isso causou vários problemas, eles cederam, mas vieram com uma outra heresia vinda desta, o monotelismo, que dizia que em Cristo existia apenas um movimento, uma vontade, depois uma energia. Isso tudo para negar o quê? A verdade de que Cristo se fez verdadeiramente homem. Pode ser que eu, ao dizer isso, você diga, nossa gente, ele morreu por isso. O Papa então resolveu brigar por isso. Meus irmãos, o problema é que nós, cristãos modernos, adquirimos uma fé epitelial, uma fé epidérmica. A nossa fé é o sentir. Se você sente, aí você diz que aquilo é verdadeiro. Se você se arrepia, você diz que aquilo é verdadeiro. O justo vive pela fé e não pelos arrepios. O justo vive por aquilo que ele crê. Então, meus irmãos, é importante que nós tenhamos, e nós estamos refletindo sobre isso durante toda esta semana. Durante toda esta semana eu tenho tocado neste ponto. É importante que nós tenhamos uma fé clara, para que nós possamos ter uma vida reta. É importante que nós tenhamos uma fé clara, que nós conheçamos a nossa fé, para que nós possamos professá-la, defendê-la, ensiná-la. E quando disserem a nós, você é muito apegado aos dogmas, acolha isso como um elogio. Que bom, porque os dogmas são o quê? As verdades fundamentais da nossa fé. O que é um dogma? Um dogma é uma verdade revelada, é uma verdade fundamental, é uma verdade sem a qual eu deixei de ser cristão, eu deixei de ser católico. Então para nós é um elogio quando dizem a nós que nós somos muito apegados aos dogmas. Sim, nós somos, e foi exatamente por causa disso que o Papa Martinho morreu, porque ele não estava disposto a fazer menos, a fazer vista grossa a uma negação fundamental, porque se Cristo não assumiu verdadeiramente a nossa humanidade, se Cristo não tinha vontade humana, então nós não fomos redimidos, porque nós temos vontade. Então se a natureza humana assumida por Cristo era desprovida de vontade, ou aquela vontade era passiva, sem movimento próprio, não é verdade aquilo que a carta aos Hebreus vai dizer, que Jesus Cristo com forte clamor e lágrimas pediu que aquela hora dele fosse afastada. Não será verdadeira aquela cena
né, que é imortalizada no imaginário de todo católico, de todo cristão, lá de Jesus, no Horto das Oliveiras, rezando e dizendo: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, seja feita a vossa vontade e não a minha. Quando Cristo diz: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, Ele fala com a sua natureza humana, mas ao mesmo tempo, Ele se submete amorosamente à vontade divina, que era única. A vontade divina é única, é a mesma, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Ele também tinha vontade humana, e Ele amorosamente se submeteu, se fez obediente à vontade do Pai, se fez obediente até a morte. E é isso que é para nós esse exemplo eloquente. E é claro que Cristo não é apenas exemplo, Ele também nos concede a graça. Mas quando nós vemos Cristo que submete a sua vontade à vontade de Deus, isso nos inspira a fazer o mesmo. Então Jesus, na sua humanidade, Ele obedeceu amorosamente ao Pai. Eu então preciso amorosamente obedecer a Jesus, obedecer ao Pai, obedecer a Deus. Então isso é uma inspiração para que nós tenhamos em nós os mesmos sentimentos de Cristo. Mas se Cristo não tinha vontade humana, não houve nenhum drama. Se Cristo não teve vontade humana, não houve agonia. Ele não suou sangue. Por quê? A agonia foi exatamente isso. A confrontação da vontade de Deus para a vontade do homem Jesus, e que Ele, amorosa e obedientemente, se submete. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E Ele nos ensinou a rezar dessa mesma maneira, quando disse que nós deveríamos rezar: seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra, como ela é feita no céu. Então, meus irmãos, era uma verdade, um ponto fundamental, mas constante, segundo o imperador autoritário, que achava que poderia mudar as verdades fundamentais da fé, e que poderia dizer em que os cristãos poderiam crer. Por isso, meus santos, se nós, pastores e ovelhas, ministros ordenados, clero e leigos, se nós não estivermos dispostos ao preço do nosso sangue, ser fiéis a Jesus, ser fiéis aos ensinamentos que a igreja tem transmitido, tem ensinado desde sempre, nós iremos também apostatar, porque este mundo já quer, e este movimento vai piorar, arrancar nossa fé da própria boca e colocar goela abaixo as suas ideologias. Nós vemos que existem coisas que, dependendo de como dizemos e onde dissermos, podemos ser presos. Algo que nós sempre ensinamos como pecado, mas que faz com que muitos cristãos tenham medo. Ora, existem muitos pregadores, mas muitos pregadores que não ousam no púlpito, eu não digo nem na praça, no púlpito, de falar a respeito da pecaminosidade das relações entre dois homens e duas mulheres, de que é pecado, pecado mortal, de que é uma desgraça, de que é uma violência inominável, quando os pais estão dispostos a matar o seu filho no próprio ventre da mãe, de que isso é uma violência sem tamanho. E aí precisa se usar eufemismos, abrandamentos, interrupção da gravidez, quando é o assassinato de uma criança na barriga da sua mãe. Por quê? Porque se eu chamar as coisas pelo nome,
vão dizer que é discurso de ódio. E eu posso ser preso por causa disso. Se eu vir um homem apresentado como uma mulher, mas se eu vejo que é um homem e eu defini-lo como tal, isto é, se eu disser, isto é um homem, eu posso ser processado por preconceito. Até aí um padre que está rodando pelas redes sociais, que está sendo processado, porque uma pessoa se sentiu ofendida, porque ele falou o básico, o óbvio a respeito da nossa fé e da nossa moral, nisto que toca a respeito de masculinidade, de homem e mulher. E tantos outros pontos sobre os quais eu não vou discorrer, que eu quero seguir em frente aqui na homilia. Então nós precisamos estar dispostos, porque se quisermos viver a nossa fé sem pagar o preço, a nossa fé nos será arrancada da boca e a ideologia nos será colocada goela abaixo. O cristão ou será um mártir, seja um mártir como tal, cruento, derramando o seu próprio sangue, ou vivendo um martírio branco, o martírio da perseguição, o martírio da chacota, o martírio do desprezo. Mas se ele não estiver disposto ao martírio, ele não será nada. Pois bem, então, Constante II manda prender o Papa. Ele é levado para uma região ali na Turquia, em Istambul, Constantinopla, e ele é exposto nu, o Papa é exposto nu em praça pública, para que as pessoas zombassem dele, para que as pessoas cuspissem, para que as pessoas jogassem pedra, fruta, ovos, qualquer coisa. E ele ficou dias nu em praça pública por causa de Cristo e por causa da verdade. O historiador Daniel Hopes, ele tem uma coleção de história da igreja. No volume 2, ele fala desse período e faz até referência ao Papa Martinho. E ele diz como é que era aquela realidade, como é que era Constantinopla nesse período. Ele diz: para formar uma ideia dos costumes bizantinos, isto é, do pessoal daquela região, daquela cultura de Bizâncio, para formar uma ideia dos costumes bizantinos dessa época, é suficiente consultar os cânones disciplinares do famoso Concílio da Cúpula, também chamado Quiniceste, isto é, leis que a igreja emitiu, que a igreja criou. E quando a gente precisa criar leis para coisas tão óbvias, a situação está feia. Imagine que eu precise criar leis dizendo: ninguém pode fazer suas necessidades fisiológicas aqui na igreja. Eu não preciso criar uma lei sobre isso. Está óbvio que eu não preciso dizer isso, porque ninguém pode fazer isso aqui dentro da igreja. Então, mas quando uma lei dessa precisa ser feita, é porque a situação está horrível. Pois bem, vejam aqui, ouçam aqui as leis que a igreja então precisou criar. São assustadoras as interdições que esta Assembleia se viu obrigada a lançar e os erros que teve que denunciar. Foi necessário, por exemplo, lembrar aos clérigos, aos padres, aos diáconos, aos bispos, foi necessário lembrar aos clérigos que não lhes era permitido ser proprietários de casa de prostituição. Isto é, o nível de degradação do clero. E dizer: olha, isso vocês não podem ter. E aos fiéis, e dizer aos fiéis que as igrejas ficariam profanadas se dentro delas houvesse comércio carnal.
Entendam o que significa comércio carnal. Isto é, quando você precisa dizer isso, a situação está degradante. A desmoralização parecia universal. O concílio teve que excomungar as religiosas que violavam os seus votos. Os negociantes cristãos de pinturas licenciosas, de pinturas indevidas e modestas. Os médicos e parteiros ditos cristãos especializados em aborto. Isso no século VII. Outra característica desta sociedade, fora dos eixos, era a crueldade dos suplícios infligidos não só aos criminosos comuns, mas aos inimigos políticos e até aos adversários nas lutas teológicas. Isto é, eles eram cruéis para deixar morto de inveja um Átila, um pagão, um bárbaro. Átila, o Uno, o flagelo de Deus. Imagine que São Máximo Confessor, que é deste período também, que propagava, ensinava, defendia a verdadeira fé. São Máximo teve a sua mão direita amputada e a sua língua arrancada, para que ele não escrevesse a verdadeira fé e não proclamasse, não pregasse a verdadeira fé. Então vocês veem a crueldade, a barbarização de então, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, Deus não nos abandona em meio às dificuldades e não abandonou Martinho. Mas padre, o senhor já deu spoiler, o senhor já disse que ele vai morrer. E vai morrer cruelmente. Mas Deus não o abandonou. Lembra da homilia de ontem? Que nós falávamos, que nós devemos dizer a Deus: Senhor, eu te seguirei pelos vales, pelo vale escuro da morte, pelo vale de lágrimas, pelos caminhos difíceis, desde que tu estejas do meu lado. E eu citava o exemplo de Santa Rosa de Lima, que pedia a Deus que lhe aumentasse os sofrimentos, desde que eles não a afastassem de Deus. Então é isso que nós precisamos também pedir a Deus, em meio às nossas dificuldades, aos nossos problemas, dizer: Senhor, eu os aceito, eu os acolho, eu beijo a minha cruz, mas eu te peço que os meus sofrimentos não me afastem de ti. Que os meus sofrimentos, que as minhas dificuldades, que as minhas provações, que as minhas tribulações não me façam cair na fé. Que eu não diminua, que a minha fé não diminua, que a minha caridade não diminua, mas muito pelo contrário, que a minha fé aumente, que a minha caridade aumente, que a minha esperança no céu aumente. Porque às vezes nós dobramos os nossos joelhos e fazemos as nossas orações pedindo a Deus já que Ele nos livre daquele problema, sem nem nos perguntar se existe algo de Deus, algo que Deus queira me ensinar por meio daquela provação, por meio daquela dificuldade. Então, Senhor, se é da Tua vontade, eu aceito. Mas eu te peço, Senhor, que eu não deixe de te amar, que eu não te ame menos, que eu não perca a minha fé, que eu não entre numa situação de secura espiritual, mas muito pelo contrário, que eu frutifique ainda mais, que este sofrimento seja um trampolim, para que eu possa estar mais junto de Ti, mais próximo de Ti. E é isso que nós precisamos pedir. Pois bem, então, São Martinho é preso, é levado numa viagem de 15 meses, imagine, uma viagem a navio, cansativa, em que ele era privado de comida, de higiene. Chegando à cidade, foi colocado nu no meio da praça, para que fosse motivo de chacota, de desprezo, de humilhação. Depois é levado para uma prisão fétida, um calabouço fétido, sujo, escuro, em que ele não tinha contato com ninguém.
para que a sua saúde fosse ainda mais debilitada, a sentença sai, ele é enviado à Crimeia, faz uma viagem de 2 meses. Nós fazemos uma viagem de ônibus, de algumas horas ou alguns dias, 2 dias, já chegamos descadeirados. Imagine uma viagem de 15 meses, sem conforto nenhum, dormindo por cima de tábuas, no meio de rato, pulga, percevejo, uma alimentação péssima, sem hidratação devida. Imagine, uma pessoa já madura, não era um jovenzinho. Depois, 2 meses de viagem para a Crimeia, lá ele passa mais 4 meses, depois morre, porque não aguenta, morre de fome e maus tratos. E ele, naquele período em que ele ficou naquele calabouço fétido, nós temos um escrito, e com ele quero terminar. Ele diz assim: é meu desejo, é meu constante desejo escrever-vos para reconfortar a vossa caridade e aliviar-vos das preocupações que tendes por minha causa. Imagine aqui, meus santos, lembra Jesus, no alto da cruz, que está preocupado com o bom ladrão, que está preocupado em deixar a sua mãe com João e dar João como filho à sua mãe. Isto é, ele está preso, ele está passando necessidade, ele está sendo agredido, sofrendo violência, sofrendo fome, e ele está preocupado para que os irmãos não fiquem desesperados. Então escreve para eles: também agora vos escrevo acerca dos sofrimentos que me oprimem. Digo-vos a verdade em nome de Cristo nosso Senhor. Isolado de todo convívio humano e afastado da responsabilidade apostólica, isto é, sem poder pregar, vivo como se não vivesse. Os habitantes dessa região são todos pagãos, e aqueles que vieram para cá também adotaram os costumes locais. Isso aí, os cristãos que vieram para cá se paganizaram também. Perderam até mesmo o instinto natural de compaixão que os próprios bárbaros tantas vezes demonstraram. Isto é, se tornaram piores do que os próprios bárbaros. Fiquei admirado e me surpreendi com a falta de sensibilidade e bondade de todos os que me rodeavam, até amigos e parentes. E aí ele vai falar, vai continuar aqui o texto, e dizer: fiquem inabaláveis na fé. Imagine, alguém que está sofrendo, mas ele está firme e está firmando os outros na fé. E aí ele vai no finalzinho da sua carta dizer: o Senhor cuidará desse pobre corpo como lhe aprouver, seja em contínuos sofrimentos ou dando-lhe algum alívio. Ele está perto de mim, por que me afligir? Ele está comigo. Imagine aqui, meus santos, dizer: Deus está comigo quando tudo está bem, é fácil, não é fácil? Dizer que Deus está comigo quando eu tenho saúde, não é fácil? É fácil. Dizer que Deus está comigo quando eu estou pagando as minhas contas todinhas, não é fácil? É fácil. Dizer que Deus está comigo quando as coisas estão mais ou menos tranquilas na minha família, não é fácil? É fácil. Mas dizer que Deus está comigo quando eu estou perseguido, quando eu estou sendo maltratado, quando eu estou passando fome, quando eu estou com úlceras, feridas no meu corpo, quando eu tenho sido objeto de chacotas e humilhações públicas, e você diz, e ele diz: mas Deus está comigo. Senhor, eu te seguirei por onde quer que vás, desde que tu sempre estejas do meu lado, desde que eu esteja contigo. Se tu queres que eu vá pelo caminho escuro, que o Senhor esteja comigo. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, eu não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. É isso, meus santos, que hoje São Martinho
nos ensina e que deve nos inspirar a todos. Pedir a Deus que nos conceda esta consciência de que, se nós tivermos fé, e se nós suplicarmos a sua graça, e se nós nos mantivermos em estado de graça, o Senhor sempre estará conosco como amigo, nos sustentando mesmo em meio às provações que Ele permitir na nossa vida. Que São Martinho interceda por nós, que São Martinho, Papa e Marte, interceda por nós. Que São Martinho, Papa e Marte, interceda para que nós estejamos dispostos a sofrer pela verdade. Sofrer pela verdade. Que São Martinho, Papa e Marte, de um modo particular, interceda principalmente por todos os ministros ordenados, para que sejamos fiéis mesmo à custa da própria vida. E por fim, que Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, interceda por nós, interceda por toda a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.